Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos apaixonados pelos jogos de tabuleiro que adora ser a vossa companhia nestas conversas. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com meus bons amigos, o Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva, viva. E o Bruno Maciel, que hoje não se consegue juntar a nós e por isso tem aqui uma falta na caderneta, não é? E vai ter que jogar uma partida de Catan até ao próximo episódio, Bruno. Anda lá. Mas não vos vamos deixar a ficar a perder, malta, porque o episódio 2 temos uma magnífica convidada que se junta a nós e que dá 10-0 ao Bruno, por isso vocês ficaram a ganhar. Já certamente conhecem o canal do YouTube Na Mira. Estou a falar, claro, da Aurora Coelho, também conhecida por Lotas Coelho, que se junta a nós neste episódio do DICE Podcast para falar sobre jogos de tabuleiro e educação. Aurora, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, por te juntares a nós nesse nosso humilde cantinho de conversa sobre jogos de tabuleiro. É um prazer ter-te. Olá, e eu é que agradeço. Obrigada por me terem convidado aqui para o vosso fantástico podcast. Mais uma vez aqui a participar com a DICE Cultural. Espetacular, Aurora. Muito obrigado. Mas malta, sabem o que é que vem agora? Agora, já a seguir, já devem ter adivinhado. É? Barrigada de jogos. É verdade, malta. Cá estamos para mais uma barrigada de jogos, a rubrica da DICE Cultural, que consiste num curto segmento onde cada um de nós fala sobre a lista, no fundo partilha convosco a lista de jogos que teve a jogar nos últimos 15 dias. Sem grandes descrições, nem vamos assim muito a fundo. É um formato que já é muito normal nas nossas conversas, por isso vamos lá avançar para a nossa barrigada de jogos. Aurora, se calhar passo-te a palavra a ti como nossa convidada para abrir aqui o apetite aqui da malta. Conta-nos que jogos é que tens andado a jogar. Olha, nos últimos 15 dias passou pela Leiria Con, portanto não posso falar tudo, foi um bocadinho mais. Mas hoje joguei Ascension, acho que é assim que se diz, ou a edição do 10º aniversário, nunca tinha jogado, simples, faz lembrar aqui outros jogos. Fim de semana passado joguei uma partida de Catan, que há um tempinho que não volta sempre aos clássicos, não jogava. E Vegis também, tenho estado a experimentar os novos jogos de bolso da Devir. E destacando agora na Leiria Con, assim, só 3, 2 protótipos, o Floresta e o Bot Factory. E por último, e não menos importante, o jogo de Kickstarter do Wonderland War, que adorei. Estou fã. Aliás, se vocês virem as minhas redes sociais, eu adorei o jogo. E estou ruída de não ter feito o Kickstarter. Muito bom. É verdade, a Leiria Con veio aqui também puxar um bocadinho para a barrigada de jogos. Miguel, tu não estiveste na Leiria Con, por isso desforraste aí também de jogos, mas conta lá, como é que foi a tua barrigada? Pois, quando não se vai à Leiria Con, a barrigada fica sempre um bocadinho mais vazia, não é? Mas ainda assim, olha, pronto, faz o que se pode. Ainda joguei algumas coisas. Eu tenho continuado a jogar principalmente no BGA, porque tem uma oferta fantástica. E consegui jogar o Kami, que é um jogo pequenino de cartas, mas é muito giro. O Dingo's Dreams, estive a jogar ao Boomerang USA e consegui fazer uma partida de Through the Ages no BGA. Sim, senhora. Nunca tinha jogado aquilo, pá, olha, gostei bastante, mas pronto, o BGA tem uma opção que é tipo metade do jogo ou qualquer coisa, e foi essa que eu fiz, porque pronto, é mais rápido e tal, pá. E o Bruno vai ficar muito contente, que ainda estávamos a falar há uns dias sobre a facilidade com que ele tem de jogar mais True the Ages no BGA, por isso vai ficar aqui muito contente. Bruno, estás sempre aqui connosco, estás a ver? Não, estás sempre, pelo menos aqui na boca do povo aqui de Malta, vais estar sempre, mesmo quando faltas. Mas tens falta da caderneta da mesma. Também, sim. Eu pus a caixa do Seventh Continent na mesa, mas não a abri. Isso conta? Não. Se calhar não. Não chega. Tens que rolar qualquer coisinha. Sobremesa e não comeres, não é? E ela passou na mesa de lado. Estás a cobiçar a mesa de lado. Pensei que desse, desculpem, não. Muito bem. Sim, senhor, já estamos aqui com a barriga cheia, mas eu ainda vos vou tentar encher mais um bocadinho, pelo menos o que falta aí da vossa barrigada de hoje.
hoje, olha, eu vou-vos falar de alguns dos que estive a jogar. Efetivamente, a Leiria Con ajuda aqui muito a fazer crescer aqui a barrigada. Olha, voltei a jogar Potion Explosion, que já não jogava há muito tempo. Minha namorada nunca tinha jogado, estive a experimentar. Já está mais um que vai ter que ir para a lista, que ela ficou toda contente. Olha, já não joguei Secret Hitler, não é que eu seja assim, mas é porque dos jogos de Bluff é dos que eu mais acho piada. Experimentei o Project L Finesse, que ainda não tinha feito com a expansão, eu adoro Project L, joguei a 2 e a 4 jogadores, ficou muito a giro. Experimentei o Living Forest e já o mandei vir, chega já este fim de semana o Living Forest. Joguei mais uma partida Dark nova, experimentei o Pompeii, Miguel, e adorei. Já agora um abraço para o Daniel, que me teve a apresentar o Pompeii, foi do nosso top dos jogos, como é que era? Underrated Games, os jogos que foram caíram no esquecimento, peço desculpa. Estive a experimentar o Pompeii e foi muito giro, e já estou a tentar fazer uma impressão 3D do vulcão e tudo, para deixar cair os meeples lá dentro e fazer a minha versão do Pompeii com umas coisinhas um bocadinho melhoradas, que é um jogo já muito antigo, mas dá para fazer coisa muito mais gira. Joguei Fertility, experimentei o mais recente jogo do Ryan Canizia, o Mille Fiori, que está muito giro. Pronto, e depois joguei um Alhambra, joguei Playtest, pronto, muita mais coisa, mas já está. Vamos ficar por aqui, por esta barrigada, que já vamos com a barriga cheia. Muito bom, é muito giro ver sempre os joguinhos novos a entrarem aqui na nossa barrigada e ver estas partilhas. Mas hoje estamos aqui para falar no tópico de hoje, que é jogos de tabuleiro e a educação. Um tópico que sem dúvida vai dar muito que falar e que já viemos, não sei se já sabiam, mas pronto, temos uma convidada incrível também para falar exatamente sobre este tópico que é tão importante para o hobby. Caso não saibam, a Aurora, à parte de nos educar a todos nos vídeos que faz no YouTube, no canal Na Mira, também e que nos ensina imenso sobre jogos de tabuleiro. Já agora, se ainda não subscreveram o canal, então é só clicarem aí na descrição, porque não se vão arrepender, está aí o link para o canal Na Mira aqui da Aurora. Mas também não é só então no YouTube que ela nos ensina jogos de tabuleiro, também é uma educadora e tenho um grupo de jovens que com ela certamente são os felizardos por ter uma educadora que conhece tantos jogos de tabuleiro e também o mundo dos jogos de tabuleiro, e que também consegue os introduzir e dinamizar intelectualmente estes alunos que ela tem com ela. Já agora, sobre ainda, antes de nos debruçarmos, e vamos nos debruçar bastante sobre o que é os aspectos educativos para crianças, mas também para adultos, dos jogos de tabuleiro que conseguem nos proporcionar. Aposto que muitos dos nossos ouvintes são pais e mesmo os que não sejam também hão de ter as suas próprias experiências de partilha e que de certeza que vamos adorar ler essas partilhas nos comentários ou aqui no vídeo ou no WhatsApp. Mas vamos então falar os três um pouco das nossas visões, opiniões e experiências na área não menos lúdica, mas bastante importante do hobby dos jogos de tabuleiro. E se calhar começando exatamente por aí e passando aqui se calhar para a Aurora, vamos dar aqui uma ronda por nós os três, só para falarmos, para partilharmos um pouco coisas que nós já tínhamos aprendido ou que sentimos que aprendemos porque gostamos de jogos de tabuleiro e jogamos um jogo de tabuleiro que nos ensinou qualquer coisa. Não sei, Aurora, se tens alguma história dessas que gostasses de partilhar? Olha, tenho, é muito simples, mas há um tempo atrás, já não me lembro da situação, que alguém estava a ler qualquer coisa ou isso sobre os romanos e falou de ágora. Ai, mas eu não sei o que é ágora. Eu disse, eu sei o que é ágora. Que é a zona onde eles se encontravam e discutiam e tudo. Porquê? Porque há um jogo de tabuleiro. Depois eu disse, porquê? Como é que eu sei isso? Porque há um jogo de tabuleiro que se chama Ágora. E pronto, e é só o nome. Portanto, e aí apercebi-me, e depois até começámos a falar sobre isso, da quantidade de coisinhas simples que se calhar sei, e muita gente sabe, porque simplesmente jogou um jogo de tabuleiro e tinha aquela palavra, tinha aquela ilha, tinha aquela localização, tinha algum contexto. Sabemos coisas, não é? Nós sabemos que os jogos, muitos deles, apesar de haver muito estudo por trás, depois para ter também toda esta jogabilidade, não é tudo científico, não é? Mas que aprendemos muita coisa, aprendemos. E esta do Ágora foi, já não me lembro já qual é que era a situação, mas que alguém estava a dizer, eu sei o que é Ágora, eu sei. Aprendi no jogo.
E já agora uma pergunta, costumas pesquisar também, imagina, viste o nome Ágora, costumas também pesquisar alguma coisa que leias ou que viste no título, ou até mesmo durante um jogo, que te suscita curiosidade e pegares no telemóvel e dizes: deixa eu lá ver o que é isto", e até saberes um bocadinho mais, ou não é uma coisa que costumas Acontece, fazer? mas acontece e não faço só com isso, faço com filmes, faço com muita coisa, Pronto. em que muitas vezes vou à procura de mais um bocadinho de informação quando fico curiosa, sim, faço. Nice, nice. E de vez em quando é aqueles momentos de conversa, não é? Enquanto estamos à volta do tabuleiro, onde, mas isto aqui faz-me lembrar qualquer coisa, e pronto, e o telemóvel nesse momento até é bastante útil para fazer uma Exato. pesquisa rápida, é espetacular. Miguel, também do teu lado, partilha tu também, tens algum momento que tenhas sentido ali uma aprendizagem por causa de um jogo de tabuleiro, alguma coisa que tu aprendeste? Ou, Olha, ou se calhar pode ser ao contrário, não é? eu estou com a Aurora, ou seja, eu acho que, bom, eu acho em primeiro lugar que os jogos de tabuleiro, não todos, porque não é preciso que sejam todos, mas eu acho que os jogos de tabuleiro têm essa missão, ou devem ter essa missão, que é de dar também um bocadinho de contexto, ou dar um bocadinho de história às pessoas. Uhum. E, no mínimo, o que deve acontecer é que não aprendeste nada. Mas está tudo bem. Se não aprendeste nada, está tudo bem. Mas, se conseguires aprender mais qualquer coisinha, lá está, como o que é o Ágora, ou a Ágora, tudo bem. Eu também já me fartei de aprender assim pormenorzinhos, como, por exemplo, no Tokaido, que saber que havia a estrada que liga a Tokaido a Edo, se não me engano, É assim, com os vários pontos e por aí fora, e portanto aí o jogo liga muito bem. Como também, por exemplo, eu estava-me a lembrar, veio-me agora à cabeça o Santorini, que, ou seja, aquela questão das casas brancas com as cúpulas azuis, que já tinha visto aquela imagem algures, mas daí até associar que era em Santorini, e depois ver o jogo e realmente isto, pronto, faz sentido. E portanto, para mim acabam por ser mais esses pormenorzinhos, se bem que depois há jogos que são mais temáticos, ou se calhar um bocado mais complexos, e que trazem eles próprios, ou as cartas têm um bocadinho de flavor text que te ajuda, e o flavor text é aquela coisa que ninguém lê, mas pronto, mas adiante. Mas se quiseres ler, se calhar até aprendes umas coisas aqui e ali, ou no manual tem lá alguma referência a qualquer coisa, ou um bocado de história que tu não conhecias e que foste ver. Enfim, acho que os jogos têm essa missão, e acho que se nos dermos, entre aspas, ao trabalho de ir ler e de ir ver coisas, e por que não pegar no telemóvel e pesquisar mais um bocadinho, eu acho que sim. Eu acho que é mesmo isso, e por acaso agora já vamos aos flavor text, e é um bom ponto para nós pegarmos já a seguir na nossa conversa, mas eu partilhando também do meu lado, eu tenho os dois lados da moeda. Eu já tive jogos onde aprendi coisas, e eu sou fascinado pelo mundo Inca e Maia e tudo, e por exemplo, o Teotihuacan tem lá uma componente muito interessante à volta dos ciclos da Lua, que era muito também Inca, e que me obrigou também a aprender ali umas coisitas sobre isso que eu não sabia tanto, e acho bastante engraçado esse pormenor. Depois também tenho, que eu acho fantástico, o contrário, que é eu comprar um jogo porque gosto daquele tema, porque é um tema que eu já conheço bastante bem, e depois acabo por jogar o jogo e sentir exatamente essa profundidade temática associada ao jogo, e de vez em quando até, e já vamos também se calhar falar sobre isso, nas próprias mecânicas, não é? Quer dizer, o que me fazia sentido com base no que eu conhecia daquela civilização, ou da forma como as coisas eram feitas, continuar a fazer sentido na mecânica do jogo. Por isso eu acho que é engraçadíssimo como de vez em quando
quando só o título de um jogo ou aprender o livro de regras e as mecânicas nos conseguem ensinar um bocadinho sobre uma civilização, sobre um momento histórico ou até mesmo pronto, sobre uma cidade, pegando aqui numa coisa que provavelmente o Bruno estaria a dizer, não é? Que os colegas dele, muitos deles quiseram ir a Praga porque jogaram o Praga Caput Regni, não é? Por isso é fantástico como isso depois também nos consegue sim. transbordar para outros aspectos da nossa vida. E pegando exatamente, se calhar, no ponto que tu estavas a dizer e lançando aí a conversa, que é, nós temos, já vamos às mecânicas e já vamos aos temas e tudo, mas depois também, uma das componentes que muitos dos jogos, quando tentam ter uma profundidade temática um bocadinho maior, acabam por também fazer é essa questão dos flavor text, é de colocar ali um subtexto numa carta, tipicamente é nas cartas, que vai dizer que a pessoa só, ok, esta carta tem uma iconografia, eu só preciso de olhar para os ícones, já sei o que é que a carta faz, posso jogar isto quase como se fosse um jogo abstrato, em que eu olho só para os ícones, mas depois tem ali um textozinho histórico daquela personagem, se for um herói que está a ir a fazer qualquer coisa, pronto, a ação que ele faz está ligada se calhar a uma explicação histórica que esteja na carta. Vocês costumam ler essas partes? Mais do que isso, vocês costumam ler em voz alta ou para dentro essas cartas quando estão a jogar? Não sei, Aurora, tua opinião sobre os flavor text, coisa que tu costumas usar, gostas, dás valor, lês? Olha, nunca tinha pensado nisso, mas quando vocês agora estavam a falar, pensei no Wingspan, que tem muita informação na carta, até extra jogo, e eu leio, sim. Leio. E se acharem interessante, digo assim, olha, já viste aqui que engraçado este pássaro e tudo. Normalmente leio para mim, mas se acharem interessante, sim, partilho. E acho que este é um excelente jogo de exemplo. E eu sim, né? Mas pronto, há pessoas que podem não ler, mas eu acho super interessante. E é uma das coisas que me atrai neste jogo especificamente, além do próprio jogo, é a informação que tem nas cartas. Olha que fixe. Eu gosto disso. Por aquilo que eu posso aprender com o jogo, além do próprio jogo. Até porque eu às vezes acho que tenho, como é que se diz? O meu cérebro às vezes anda muito rápido. E aborrece-me estar à espera, por exemplo, pessoas que têm AP, chateia-me. E então, por exemplo, isto é uma coisa boa, porque eu pelo menos estou distraída, enquanto as outras estão a jogar, eu estou distraída e posso estar a ler alguma informação e a aprender outras coisas. Portanto, sim, leio, e se for muito interessante, partilho. Que fixe. Não, isso é um excelente ponto. Os jogos com AP deviam ter mais flavor text para a malta também se ficar entretida. Acho que fica aqui o repto para todos, a todos os criadores de jogos que sentem que o jogo pode ter propício AP. Enfim, é lá mais um parágrafozinho de flavor text ali no final da carta. Ter todo um manual à parte. Só com história. Estás a ver? Olha, se quiseres, vai lendo. Vai lendo. Anti-AP manual. Acho que podíamos fazer coin aqui sim, do termo, não é? Quer dizer, manual contra AP. Vocês têm o manual das regras e o manual para o AP. Acho que fica aqui o repto. Força, Miguel, ias a dizer. Mas uma coisa tipo a Legacy Game, com um grande sinal de stop. Percebes que tu abres o manual e stop, apenas ler isto se alguém tiver AP. Porque isto é mesmo só para... Um subtexto. Está aborrecido enquanto o seu colega está a jogar, então vira uma página. É muito bom. É muito bom. Mas força, Miguel, ias a dizer sobre esta questão dos flavor text. Como é que tu achas? Pois, sobre a questão dos flavor text, eu contra mim falo, porque normalmente eu não leio, mas às vezes sinto necessidade de querer saber mais sobre alguma coisa, ou sobre alguma carta, ou sobre alguma coisa que se está a passar, e então aí eu dou por mim a ler os flavor text das cartas, ou até mesmo às vezes aquele textozinho de introdução do manual que dá o contexto para supostamente para o tema do jogo ou o que seja. E sim, portanto, às vezes eu faço isso. Também às vezes sofro desse síndrome do AP, que é
tudo bem, eu já sei o que é que eu vou fazer no meu turno a seguir, porque é uma decisão, para mim, tão fácil que eu só posso fazer aquilo, e portanto, enquanto aquilo vai e volta e não sei o quê, sim, se calhar eu leio um flavor text de 3 ou 4 cartas, ou vais ao baralho de descarte e começas a ler cartas, só para curtir. Fazendo uma analogia, isto é quase como quando éramos miúdos e comíamos cereais e ia ler a caixa dos cereais, não é? À espera. Olha. É verdade. Já não me lembrava disso. Olha que fixe. Foi a imagem do velho. Que memória que tu agora suscitaste em mim e certeza que os nossos ouvintes também, porque já não me lembrava, não me lembrava desses momentos, é verdade. Agora a gente tem o telemóvel, mas antes como é que nos entretíamos? É muito melhor, malta que nos está a ouvir, vocês lerem as cartas do que pegarem no telemóvel durante um jogo. Até porque eu pessoalmente não gosto nada que a malta pegue no telemóvel enquanto estamos a jogar. Testo mesmo. Acho que é mesmo para ficarmos todos ali. Sim, se me derem a escolher, eu também prefiro que alguém passe pelo baralho todo dos animais do Arco Nova. Não, do Arco Nova. Pronto, aquilo são 200 e tal cartas. Vai lendo, vai lendo. Não quer saber. A gente depois baralha isto tudo outra vez. Siga. A gente depois baralha isto tudo. Faz mal. Muito bom, muito bom. Ora, eu já joguei 2 vezes o Arco Nova e acho que ainda nem metade das cartas vi. Por isso sim, é mesmo muita carta. Por isso é que eu estou a dizer. Vai lendo. Não quer saber. Mas olha, eu digo-vos, eu gosto bastante, mas e depois também tem aquela parte de RPG que eu sempre gostei. Eu sempre gostei da componente temática, eu sempre gostei da história, eu sempre gostei do envolvimento que as personagens têm. E eu estou-me a lembrar, há um jogo muito giro que eu já falei aqui várias vezes, que é o Lords of Waterdeep, que tem bué flavor text nas cartas e que para quem gosta, assim, vocês jogam o jogo todo, nem sequer precisam de olhar para aquele subtexto que vos está a contar a história do Waterdeep. Mas se vocês gostam do R.R. Salvatore e do mundo de Forgotten Realms, onde Waterdeep é simplesmente uma cidade e que estão lá aquelas personagens todas, é muito giro. Se vocês não conhecem, é uma boa introdução, na minha opinião, pessoal. Por isso, nem só é para uma forma educativa, mas também de uma forma mesmo de aquele elemento de RPG num jogo que não tem zero de RPG, ok? O Lords of Waterdeep tem o símbolo do Dungeons and Dragons só porque o mundo é lá, porque o jogo passa-se, podia ser noutro sítio qualquer que funcionaria na mesma. Mas pronto, é um bom ponto para nós começarmos aqui a nossa conversa. Realmente há aqui muito para aprender naquelas cartas de vez em quando, mesmo quando nós não estamos a jogar, não é? Estamos entre jogadas. Mas falando se calhar agora também sobre a componente mais cognitiva do jogo e se calhar começando a tentar aprofundar um bocadinho o que é para nós uma aprendizagem e um desenvolvimento cognitivo que os jogos de tabuleiro conseguem fazer, seja para crianças, seja para adultos, parece-me. O que é que vocês sentem e que vocês tiram e ganham, e até mesmo quando colocam um jogo, se calhar, e no teu caso, Aurora, de certeza, bastante até mais orientado para alguém que tu queiras que estejas a mentorar ou que estejas dos teus alunos, e dizem assim, olha, vamos fazer aqui um desenvolvimento cognitivo. Este jogo é muito bom para visão espacial, para pensamento estratégico, para interação social, e a verdade é que nos ajuda a crescer. O que é que tu achas? Achas que isso é das coisas que realmente vês fortes nos jogos de tabuleiro como componente educativa? Vou um bocadinho mais atrás. Ok. Há uma coisa chamada um conceito um bocadinho mais, não é ultrapassado, mas é mais antigo, depois evoluiu, que é a educação permanente. Da Unesco, 1900 e troca passos, que depois evoluiu para a aprendizagem ao longo da vida, a educação ao longo da vida. E eu acho que passa por aí. Eu não digo que os jogos de tabuleiro sejam... Há aquele jogo de tabuleiro educativo. Eu acho que todo o jogo de tabuleiro pode nos ensinar alguma coisa. Tudo. Nem que seja um jogo de cartas, estamos ali a passar alguma coisa, nós ganhamos sempre com isto. Pronto. Umas mais, outras menos. Acho que não gosto muito daquele conceito de dizer este jogo aqui é um jogo educativo. Não. Ele é um jogo e que depois se pode trabalhar em várias vertentes. Mas pronto, isso também tem a ver com a minha base de pronto, eu formação? Sou mais de educação de adultos, sabes? É engraçado, eu sempre trabalhei com crianças, mas o meu mestrado e tudo foi para a educação de adultos.
apesar da vida depois não me ter nunca levado para aí, acabava de trabalhar por adultos, mas indiretamente, e aquilo que as pessoas me conhecem mais com os miúdos, mas na verdade eu também trabalho muito com adultos, indiretamente, né? Os miúdos têm pais. E pronto, portanto eu acho que aquele conceito do jogo educativo não quer dizer que esteja errado, mas é um bocadinho ultrapassado, porque tudo pode ser educativo, tudo pode ser lúdico, uma brincadeira que seja. Muitas vezes nós fazemos isso, nós temos uma atividade no meu projeto, no meu Salseja, no projeto onde eu estou, que é a Express Art, que nos obrigaram, vocês não veem, mas eu fiz umas aspas, nos obrigaram a criar uma avaliação e não sei o quê, então eu tenho que ver se os miúdos, como é que é em termos de regras e tudo. Mas eu queria simplesmente uma atividade onde pudéssemos fazer tudo aquilo que quiséssemos. Pudéssemos jogar jogos de tabuleiro, pudéssemos brincar, pudéssemos pintar, simplesmente com isto, sem nenhum objetivo ali, porque indiretamente isso vai sempre alcançar alguma coisa e eu não estou atrás disso. Nós vamos, no final, vamos buscar os bocadinhos do que aquelas atividades nos podem trazer. Okay. E agora, eu esqueci-me da tua pergunta, na verdade. Vais ter que me relembrar da tua pergunta. Mas tu já estavas bastante direcionado, mas eu estava a lançar o repto, não era bem uma pergunta, mas era para nós pensarmos se para nós é mesmo assim importante esta componente de desenvolvimento que de vez em quando vem da estratégia, vem de muitas componentes do jogo para desenvolvimento cognitivo. E tu respondeste mesmo mais do que eu estava a perguntar, que é, tu vês mesmo isso? Vai tudo o que nós fazemos, nós ganhamos sempre alguma coisa com isso e nos vais desenvolver de alguma maneira. Por exemplo, quando eu estou à espera de voltar para o meu pessoal com deficiência, numa associação aqui ao PEG, eu fazia aos domingos. A pandemia tirou-nos muita coisa. Já quase que voltei, mas entretanto a pandemia piorou e voltámos para trás. E para mim foi um desafio espetacular. Primeiro com o pessoal mais velho, idosos, e depois com este público que eu nunca tinha trabalhado. E imagina pessoas que não falam, não se mexem. E jogávamos com elas. Eu conseguia jogar com elas. Pessoas que não se mexem, pessoas que não comunicam verbalmente, não é? Não têm as palavras assim. Okay. E conseguia-se jogar. Agora, o que é que elas ganham? Naqueles momentos, muitas vezes, por exemplo, estou a pensar em que o que é que acontecia? Eu era o par dele, em que eu não tomava a decisão, ele dizendo que és isto, até ele me assinar que era aquela que queria. O que é que ele ganha com isso? Olha, está a socializar, o que acho que é espetacular, o poder integrá-lo num grupo de 4 pessoas que estão a jogar um jogo de tabuleiro e que ele se calhar não costuma participar em tanta coisa porque tem muitas limitações e está ali e está simplesmente a socializar. Não trabalhou motricidade, não trabalhou estas coisas todas que nós falamos, de estratégia, nem aprendeu nada a nível até português, matemática e tudo, mas esteve ali a socializar e também trabalhou a parte das emoções, que acho que é muito importante aqui. Portanto, e como é que eu escolhi os jogos? Eu pensava sempre nas pessoas, apesar de muitas vezes, pessoalmente no início, eu nem sequer conhecia as pessoas. Eu era tipo um tiro no escuro, ok, tenho esta pessoa assim, agora como é que eu vou fazer? Mas era super interessante e o mais interessante ainda era eu chegar, aquilo era um grupo de, já estou a fugir de... Nós começámos por jogar num corredor, uma mesinha redonda, que às vezes aquilo até abanava, sem muito espaço. Imagina para as pessoas de cadeira de rodas e aquilo ocupasse muito espaço, assim, uma mesinha redonda, mas é uma mesinha mesmo. Pronto, depois lá me arranjaram uma sala. Mas o engraçado é que todas as semanas começámos com 4 pessoas. Elas davam uma lista das 4. Comecei com 4, depois na semana a seguir eram outros 4, mas acontecia que as primeiras 4 estavam lá mesmo, a olhar. E eu tinha sempre pelo menos 2 deles, um deles era essa pessoa que não tinha movimento, à minha espera no cimo das escadas da rampa, que eu chegava sempre, Léo, tu estás à minha espera, mas hoje não és tu. E ele sorria, e eu, pronto, ia chamar as pessoas e dizia assim, vá, queres vir, vem. E é super interessante como uma participação, sei lá, eu quando penso, vou jogar um jogo, aí vou estar ali a trocar e a pensar, ele não está a fazer isso, ele simplesmente está ali e está a participar e quer participar todas as semanas.
Não é? Eu acabei por, supostamente eram 4, eu já conseguia fazer para umas 3 mesas. Porque tinha as pessoas que estavam nesse dia, mas depois tinha as outras que estavam à espera da vaga, e eu depois não pensava assim, ok, eu tenho espaço físico, porque é que elas não vêm também? Então vamos embora. E tinha outra rapariga que tem síndrome de Down. Não sei se tem mais alguma coisa, eu também não ando atrás do que é que eles têm, mas tinha síndrome de Down e ela jogava sempre a mesma coisa, normalmente sozinha, e não se pode dizer que a jogava, as regras não estavam lá, que era o Speed Color. Portanto, sabem, de um lado tem a carta com a cor, do outro é para pintar. Eu expliquei montes de vezes, mas ela pintava lá à maneira dela e ela estava aquela hora toda entretida. Nunca queria fazer mais outra coisa, não queria jogar mais nada, não queria, pronto, fazer como eu dizia, olha, mas as regras são assim, tens que olhar e mudar. Não, mas eu deixava estar, e ela gostava mesmo daquilo. Ela chegava sempre, sentava-se lá, eu disse que és este, outra vez, ela queria, e depois no final apagava aquilo tudo, metia o jogo na caixa e pronto, e ficava contente de almoçar. E o que é que ela ganhou? Epá, não sei, se calhar um momento ali, para ela estava a gostar, portanto... Não teve a trabalhar a memória, como o jogo supostamente é para trabalhar, não teve a trabalhar as cores, porque ela pegava queria às vezes pintava tudo da mesma cor, mas ela teve-se a divertir, ela gostou, que acho que é isso que é importante. Eu até teorizo que, mesmo nesses momentos mais lúdicos, nós, pronto, ok, não estamos a seguir as regras. Há imensos jogos que de vez em quando, eu já partilhei várias vezes que durante imenso tempo joguei Pandemic, que já partilhei isto publicamente, a dizer que joguei Pandemic de uma maneira muito, muito mais difícil, não é? Em que nós fazíamos... Nós fazemos outbreaks ao terceiro cubo, independentemente da cor. O que fazia o jogo muito mais difícil. Eu cheguei a ganhar o jogo uma vez, neste modo, até que houve um dia, num dos eventos, em que estávamos a jogar e disse, pronto, olha, aqui fez um outbreak. Não fez, então este cubo ainda não há nenhum desta cor. Está bem, mas são 3. Não, ora vai ver as regras. Não, tenho certeza. E fui ver e andei a jogar mal, mas... independentemente de estamos a jogar com as regras intencionalmente ou não intencionalmente, como está lá no livro de regras, eu teorizo que nós estamos sempre a desenvolver algumas capacidades. Se calhar alguns jogos desenvolvem umas mais do que outras. A componente social, concordo contigo, Aurora, faço minhas as tuas palavras, é capaz de ser a componente que é constante em todos os jogos de tabuleiro, que é, nós vamos sempre socializar um pouco, a não ser que seja um solo, mas pronto, tirando desse modo de jogo, todos os outros vamos socializar com outras pessoas e vamos ter que desenvolver essas skills sociais. E atenção, e já podemos até já falar sobre isso, sobre as skills sociais que nós desenvolvemos nos jogos de tabuleiro, porque nós somos confrontados com várias coisas que na vida são um bocado difíceis até de sermos confrontados, nomeadamente, por exemplo, perfis diferentes de jogadores, maneiras diferentes de ganhar e perder, e a possibilidade de nós, quando começamos o jogo, não sabemos se vamos sair dali a ganhar ou a perder, e temos que saber perder e ganhar de ambas as formas, sejamos adultos ou sejamos crianças, bem, não é? Não há desculpa para as crianças ganharem ou perderem mal, serem maus perdedores ou maus ganhadores, que existe dos dois já agora, para os mais novos que nos estejam a ouvir. Há maus ganhadores também, há muita gente. O Bruno falta aqui para ter essa conversa de adultos, que o grupo dele, acho que também que nos esteja a ouvir, também tem, eles pegam com eles durante uma semana inteira sobre quem ganhou e quem vai andar a vangloriar-se para os que perderam. Mas pronto. Mas aí eu acho que é tudo igual, não é? Ai, muito bom. Muito bom. Ai, mas pronto, mas é também uma parte importante social, e que acho que só os jogos de tabuleiro conseguem fazer desta forma, que nós estamos mesmo cara a cara com a pessoa, com um momento onde a pessoa nos passa à frente de vez em quando, na última jogada, e diz, pronto, e olha, agora 50 pontos aqui, tu vês mesmo o teu primeiro lugar a acabar de ser perdido. Miguel, o que é que tu achas para ti dessa parte mais social ligado pronto, à experiência de estarmos a jogar um jogo de tabuleiro, do ponto de vista educativo? Olha, isso aconteceu ontem ou anteontem, é o que foi. Que eu estava a jogar o Kami, como eu disse, na barrigada, e éramos 4 e lá está. E esse é um ponto interessante, não é? Que é também
tu não pegaste aí num ponto que é, e quando estás a jogar em equipa com alguém que nunca viste na vida, nem conheces de lado nenhum, não é? Como é que isso funciona, não é? No entanto, esse jogo foi engraçado. Aquilo ganha quem chegar primeiro aos 15 e estava 14-11 e a minha equipa estava a perder 14-11, mas depois conseguimos ganhar 16-14 assim na última. e epá, foi assim uma coisa. Enfim, por isso sim, também há que saber ganhar e também há que saber reconhecer que pá, sim, ok, tivemos sorte e tal, pronto, ok, fixe. Mesmo o solo às vezes tem ali uma parte social que é quando o manual está mal escrito ou quando tu não percebes as regras e depois vais ao BGG pôr lá uma pergunta nos fóruns ou assim. Portanto, também tens essa parte social aí. Demora mais tempo até teres uma resposta, mas às vezes até pode ser que consigas. Mas claramente só tu para te lembrar disso, Miguel. Repara, se precisarem de coisas idiotas, falem comigo. Mas pronto. Estavas a preparar. Obrigado. Eu estava a ver que não vinha essa. É verdade. Mas então, o que é que eu estava a dizer? Sim, acho que os jogos de tabuleiro também tem essa componente muito vincada, essa componente social, e tem uma coisa que devia ser universal, que é eu entre aspas, eu não quero saber com o que é que eu estou a jogar, no sentido em que tenho um jogo na mesa, é para 4 jogadores, estou eu, e depois no limite podem aparecer outras 3 pessoas que eu nunca vi e que eu não faço ideia de quem são, mas não interessa. Não quer saber, durante aquela hora e meia, 2 horas, o tempo que for preciso, estamos ali e só o jogo é que interessa e só nós os 4 é que interessamos e pronto, e o jogo acaba e fixe, ok. Se alguém tiver mal perder ou mal ganhar, isso aí é outra história, mas isso sinto muito. Mas durante aquele tempo as pessoas estão-se a divertir e isso é que é o mais importante. E os exemplos que a Aurora deu são realmente significativos e são realmente importantes precisamente por causa disso, que é, se pessoas que não têm limitações se divertem, porque é normal que assim seja, então podermos ver estes exemplos de pessoas com algumas limitações ou com bastantes limitações que se divertem da mesma forma, ou se calhar até mais do que nós, sim, ditas, entre aspas, pessoas normais, sem o que quer que isso queira dizer, não é? O que quer que isso queira dizer. Mas ver pessoas que têm limitações, mas que se divertem, esse é que é o objetivo, não é? É ver pessoas a divertirem-se à volta de um jogo de tabuleiro. Seja como for. Mas as regras não dizem. Eu não quero saber se as regras dizem isso ou não. A pessoa está-se a divertir. Tá, então pronto. Isso é que é o importante. É que, e prova disso, é que, como a Aurora disse muito bem, da primeira vez tinhas 4 pessoas, mas depois... já tinhas 3 mesas. Da vez a seguir, as 4 pessoas que estiveram lá no dia anterior, ou semana passada, ou o que seja, queriam jogar outra vez. E olha, importante, eles não queriam os mesmos jogos. Eles queriam conhecer mais diferente. Que era ainda um desafio maior, que é, ok, agora o que é que eu vou levar que, pronto, consiga adaptar a toda a gente, porque eram todos muito diferentes, e que seja diferente, porque eles dizem, não, isso a gente já jogou. Ok, mas a gente pode repetir um jogo, é que eu não tenho, se eu for lá todas as semanas, não é? Olha, eu não tenho 50, não é? Tenho, mas pronto, não consigo depois ter a capacidade de todas as semanas levar 1 ou 2 jogos diferentes, e é interessante. Aurora, eu tenho que te agradecer pela partilha que fizeste, que é uma história incrível, na primeira pessoa e que tocou-me a mim e de certeza que tocou muita gente. Olha, e tu não sabes as saudades que eu tenho de ir para lá e desejando que estou, porque entretanto eu depois fui pensando em coisas que queria fazer com eles e arranjando jogos que acho que eram engraçados, e esta pandemia veio estragar aqui muita coisinha. Pronto, mas eu estou desejando de voltar. Só para entender um bocadinho sobre esse projeto, e até se calhar esse projeto é um projeto que estás a fazer e que tens voluntários, é um corpo de voluntários que tu procuras.
É só tu. E precisarias, se calhar, de ajuda para gerir isso. Se calhar dava-te jeito uns voluntários, não é? Isto começou com... pronto, eu trabalho com projetos sociais e as pessoas que são da área social e trabalham com projetos sabem como é que isto é tudo muito bonito, mas os projetos são coisas... têm um fim. E então, volta e meia, estou desempregada. Muito volta e meia. Termina depois tenho que andar a construir novo projeto para ver se é financiado e tal, e no meio disto tudo ando a fazer voluntariado no meio, a fazer o próprio projeto para ver se consigo continuar a trabalhar. E foi numa altura que eu não sabia bem o que é que ia acontecer, se ia continuar a trabalhar, se não, e então resolvi, o que é que eu sei fazer? Já é a segunda vez na minha vida que eu faço isto. O que é que eu sei fazer? Sei, olha, tenho jogos de tabuleiro e tal, vou mandar e-mails para as instituições e tudo, a dizer, olha, tenho estes jogos de tabuleiro, dá para trabalhar com todo o tipo público, podemos fazer tal, umas sessões aqui, e foi assim. E esta instituição contactou-me, eles têm várias valências, comecei pela parte dos idosos e entretanto depois comecei a trabalhar, mas continuei lá, é uma vez ao domingo de manhã, e depois, entretanto, a valência da parte das pessoas com deficiência também me contactou, a dizer, eu sei que vocês estás a fazer isto lá, também era giro fazer aqui, então saía de uma e ia para a outra. E que é engraçado, porque foi a parte dos idosos onde comecei, que não foi nada aquilo que eu estava à espera, porque, pronto, eu já estava habituada a trabalhar com idosos de outra forma, isto é pessoal de lar, em que, quem conhece esta realidade, o lar é o fim de vida. Portanto, é pessoal que está, em termos cognitivos, até era mais complicado do que o pessoal com deficiências. Pronto, só para vocês verem, tinha uma senhora que eu ia buscar, portanto, quem estava de cadeira de rodas ia buscar na cadeirinha, mas quem tem mobilidade eu ia chamar, a dizer, olha, então vamos ali para a sala. Uma pessoa que no meio do corredor se sentava, tinha esquecido que eu tinha chamado. Estão a perceber? De um corredor, sim. No meio do corredor ela já não sequer se lembrava que eu lá estava, pronto. Ou que o jogo dá a volta, que é lançar um dado, o jogo dá a volta e quando chega a pessoa já não sabe o que é para fazer outra vez, não é? A pessoa tem que estar ali. Portanto, ainda... pronto, e que a pandemia também veio estragar. Claro. Não sei como é que estaria a situação agora, porque houve muita gente que faleceu entretanto. É o mal dos lares. Mas pronto, já me esqueci, já me perdi aqui. Mas queria voltar aqui numa coisa atrás. Sim, que estávamos a falar por causa dos perfis e não sei o quê. Há uma coisa que eu acho que os jogos de tabuleiro nos ensinam, ou pensando nos miúdos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não deixo ganhar. Não quer Exatamente. Dizer que não faça sim. Dureza. Não quer dizer que não amole um bocadinho e diga, olha, dê uma dica ou experimenta lá, mas eu não deixo ganhar só porque são crianças ou porque são... Pronto. Eu jogo para jogar a sério, né? Até porque a pessoa tem que aprender, e há uma coisa que eu acho que é muito importante dos jogos, é lidar com frustração. Principalmente, eu penso nos miúdos, e acho que é uma coisa que nós, sociedade, estamos mal habituados, que é, né? Às vezes temos tudo de mão beijada e não sabemos lidar com a frustração, e acho que os jogos de tabuleiro são muito importantes para isto, para lidar com esta frustração. Excelente ponto. E acho que para crianças e para adultos de vez em quando também. Sim, também. Até comigo, até eu, não é? Eu acho que eu não tenho um mal perder. Eu tenho um mal perder comigo própria. Porque depois começo a pensar, não fiz isto, e foste parva, e não fizeste aquilo, fico chateada comigo própria, a pensar assim, podia ter ganho, ou podia ter mais pontos, se tivesse feito isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Não pensei bem. Ou quando começa um jogo que é novo, e depois lá à meia que percebo, pronto, já fiz disparate. Portanto, não comecei muito bem, deveria ter começado de outra maneira. Fico chateada comigo. Depois, ainda falando de tipo de jogadores, há uma coisa que me chateia muito, são pessoas que não se calam durante o jogo. Eu sou uma pessoa que falo muito, mas há tipo de jogos, eu gosto de estar calada.
Tipo, não começarem a dizer, olha lá, o meu marido é um deles, começa a dizer assim, olha lá, olha cá, Aurora, este fim de semana a jogar Catan foi com 2 pessoas que nunca tinham jogado, foi a primeira vez, teve o tempo todo, cuidado que ela ganha, cuidado que ela é perigosa, não façam isso, olha lá, e eu tipo, eu não tinha nada feito ainda, mas o que é que eu estou a fazer? É verdade, eu ganhei o jogo, e quando eu disse, ok, 10 pontos, e ele, vem, eu disse, vocês não acreditavam, e estão a ver, ela, não, eu disse, não é? Pá, mas isso é quase king-making ao contrário, que ele estava a tentar derrotar-te pela parceria com as Malta Nova. Sabes, mas isto aqui é assim, o Concórdia. Sim. Eu tenho, pronto, quando comecei a perceber o jogo, é o meu jogo favorito, tenho uma estratégia. E que toda a gente que já jogou comigo já sabe a minha estratégia. Porquê? Porque ele faz questão de dizer a toda a gente, cuidado, que a Aurora vai comprar aquelas cartas todas. Eu já tenho o meu plano B. Mas, pronto, isto na brincadeira. Mas depois há outros jogos onde as pessoas não se calam. Uma pessoa está a tentar se concentrar e as pessoas estão... mas isto é mesmo para jogar. Mas podemos estar calados um bocadinho, tipo de concentração. Não, pessoas que estão sempre a falar durante o jogo. Sempre. Epá, eu por acaso percebo que de vez em quando esteja a falar do jogo e há malta que fala muito da sua própria estratégia e eu faço isso principalmente com a malta nova que normalmente não está tão habituada a jogos de tabuleiro e eu uso a minha jogada para explicar, entre aspas, o jogo. Estás a dizer, tipo, olha, estou a fazer isto, estou a fazer aquilo. Estou a dizer de uma maneira para desconcentrar o outro jogador, não é? Com má intenção, ok. Sim, estar sempre ali a falar para ver se o pessoal se distrai e mudar as atenções para tirar as atenções de si, não é? Quando estou fazendo a minha estratégia, portanto eu vou dizer, olha lá aquela pessoa, olha aquela jogada, cuidado com aquilo, enquanto eu vou andando sem ninguém ver. Faz parte da interação social também, mas por acaso sim, não sou grande fã também. Mas eu falo muito durante o jogo, principalmente nos primeiros jogos que faço com malta, e uso isso como forma mesmo de tentar ajudar. Por exemplo, aquele jogo eu não tenho estratégia secreta. Quer dizer, tenho cartas na mão, não é? Como é evidente, mas eu jogo uma jogada e explico a razão da minha jogada para a malta também apanhar o jogo. Não faço isso o jogo todo, não é? Faço isso tipo até meio do jogo, aí senão começa a ser maçador. Mas sinto que isso ajuda muito também numa componente de agora educando as pessoas nos jogos de tabuleiro, não tanto educando as pessoas com os jogos de tabuleiro, mas nos jogos de tabuleiro. E acho que ajuda, pelo menos. Nunca recebi mau feedback, mas pronto, pode ser um bocado maçador. De vez em quando há jogos um bocadinho mais complicados onde a explicação da estratégia gera uma conversa. É só mesmo tentar desviar a atenção de si e destabilizar os adversários. Mas sim, mas tu tocaste também no ponto fantástico que é controlares o incontrolável e aprendes a lidar com isso, que a tua jogada do outro tu não controlas, a não ser que comeces a tentar fazer exatamente essa jogada psicológica, vamos dizer assim, com o resto da malta, tu não controlas o que é que o outro vai jogar e tens que ser capaz de lidar com isso, que é uma grande lição para a vida também. Muitas vezes nós não lidamos, temos que ser capazes de lidar com o que nos aparece à frente e jogar em cima da jogada do outro, não é? Nós não preparamos, o tabuleiro estava assim, perfeito era ficar daquela forma, mas as pessoas não jogam, não vão pôr o tabuleiro como nós queremos, até podem pôr, mas em teoria, e o mais provável é que isso não aconteça. Exatamente. Eu acho que há um tema que nós também devíamos falar, e por acaso gostei muito, que a nossa conversa até ficou muito, e mais uma vez, Aurora, muito obrigado pela partilha das tuas histórias, que deu aqui uma profundidade incrível à nossa discussão, porque ficou bastante séria e bastante adulta na componente educativa e sem perder a parte lúdica. Mas efetivamente, não perdendo também a parte lúdica, e tu aí também vais tendo alguma experiência profissional até, há também o jogo infantil na sua... Eu não quero usar este termo, porque tu disseste bem, porque eu também concordo que o termo jogo infantil ganhou uma má fama, vamos dizer assim. Fica quase que é o jogo quase que é o jogo da matemática. Olha, vamos fazer matemática. Pronto, temos ali um jogo da matemática. Não é um jogo de tabuleiro, uma adaptação do manual de matemática para uma mecânica de um jogo qualquer. Mas há jogos lúdicos, divertidos, com uma componente lúdica se calhar ainda mais forte e mais infantil, porque pronto, é com alvo para crianças mais novas,
que tem uma componente educativa muito interessante. E se calhar até devia, muitos professores, que possam se calhar também ser nossos ouvintes, até nem conhecem essa parte, porque se calhar só conhecem os jogos para adultos e os jogos para crianças que são muito, se calhar, demasiado infantis. Existe ali uma franja no meio do jogo infantil que é bastante interessante. O que é que tu achas, e o que é que tu achas até mesmo, de, se calhar, da visibilidade ou da falta dela que esses jogos têm na comunidade escolar, tanto do ponto de vista das próprias crianças e pais, como do ponto de vista dos educadores / professores que possam estar com eles? O que é que tu achas que é aí o gap? Olha, acho que os professores, coitados, às vezes já têm tanta coisa que... É verdade. É verdade. Eu, como trabalho em escola, não sou professora, mas faço atividades em escola, eu gostava de trabalhar mais jogos de tabuleiro, mas pronto, tenho outros objetivos também do projeto para atingir. Mas nós este ano começámos por a nossa atividade introdutória nos primeiros anos. Peguei no jogo do Fantasma Blitz. Com as imagens, em vez de estarmos, pronto, não dá para, ainda por cima agora, não podemos tocar todos, aquilo é uma chatice. Imaginem fazer todas as semanas sessões em sala de aula onde os miúdos não se podem tocar e não podem tocar material. Pronto, temos que adaptar tudo. Antes tínhamos uma sessão sempre de jogos de tabuleiro no final do ano, com os miúdos todos, e agora temos que andar a adaptar. E então peguei no Fantasma Blitz e até pedi à editora para ver se me mandavam as imagens, porque existem umas imagens dos bonequinhos. Imprimi um para que todos, portanto, pelo menos uns 24 vezes os 5 bonecos, e imprimi as cartas em maior e jogámos o jogo em sala de aula maior. Foi uma maneira também de conhecer os miúdos e depois de falar de outras coisas, que seria muito fácil. Eles tinham tipo as 5 imagens à frente deles, eu mostrava uma carta, eles teriam que levantar qual é que achavam que era o correto. E muitos professores acharam interessante o jogo. Eu acho que talvez eu estou em 16 turmas. Eu acho que houve um miúdo numa turma que me disse que já conhecia o jogo. Portanto, 16 turmas. As turmas têm em média 24 alunos. Portanto, o que é pouquinho, não é? Mas os próprios professores ficaram interessados e é interessante. Eu gostava de fazer mais. Aliás, as nossas próximas atividades vão ser jogos, pronto, adaptado, não vai ser o Pictionary adaptado. Vou eu criar as próprias. Calma, vocês não veem as caras, mas calma. Isto vai ser para relembrarmos temas já falados. Mas em vez de estarmos sempre com PowerPoints e coisas assim, criei não tinha fotografia, criei um mapa, pronto, onde os bonequinhos, e aí dei as palavras. A gente chama o Pictionary, mas porque pegamos. As palavras são coisas que nós falámos em sala de aula, como interculturalidade, como direitos e tudo. E os miúdos têm que conseguir ir passando de nível. E a ideia depois é mostrar qual é que foi a turma que chegou mais à frente. Pronto, vamos mostrar para a escola toda, vamos fazer com todos e qual é que foi a turma. Portanto, temos as estrelinhas das turmas todas e depois vamos mostrar qual é que foi a turma que foi mais para a frente. Portanto, temos que ir adaptando. Outra, vamos tentar também fazer a mesma coisa, mas com questões, adaptando Quem Quer Ser Milionário. O jogo, o Quem Quer Ser Milionário, mas com questões. Também vamos ver qual é que é a turma que chega lá. Isto tudo para também avaliar um bocadinho as coisas que andamos a fazer e para fazer uma coisa mais interativa. Porque, mais uma vez digo, os miúdos não podem fazer nada juntos e isto é uma chatice. Mas também já usámos outras coisas. Eu tenho uma sessão de... Como é que aquilo se chama? Que tem a ver com... Não me estou a lembrar do nome. Nós uso o jogo do Mistacos. Portanto, eu sou a dona de uma empresa e contrato, portanto, tem quatro miúdos que chamam ali ao pé de mim, cada um fica com a sua cor e, portanto, quero contratar um deles para trabalhar na minha empresa e isto tem a ver com as desigualdades, é isso. E, portanto, cada um explica as regras, o que é que tem que fazer, tem que conseguir meter as cadeirinhas todas em cima e tal, e o primeiro a conseguir fica com a vaga de emprego. Mas o que é que acontece? Um dele tapa-lhe os olhos, outro vende 2 mãos atrás, outro vende as mãos à frente e outro está completamente sem nada. E os miúdos, pronto, depois falamos de injustiça e dessas coisas assim. Mas pegando num jogo que existe e transformamos. Esta e as outras coisas vamos tentando transformar em sala de aula. Depois tenho isto em sala de aula, não é? Depois tenho os pequeninos grupos
Eu tenho o azar ou a sorte de trabalhar em acampamentos onde é o ar livre, portanto não se pode usar tudo, mas já usei, por exemplo, o Leo. Eu não gosto muito de jogos cooperativos, mas o Leo que vai ao barbeiro, eu acho que é espetacular com os miúdos, pá. Porque trabalha as cores, trabalha a memória, eles têm que trabalhar em grupo. Outros jogos como o Double, que já é tão batido, mas consegui já meter uma mãe também, que estava ali a olhar e tal, disse, vem lá, larga a vassoura e vem jogar connosco. E veio, portanto, acho que é isto que os jogos de tabuleiro também nos trazem, estas e outras coisas. Mais uma vez já Histórias estou por aqui, incríveis. Não é? Nada. Nós não temos tema. A vantagem deste podcast é que é mesmo um cantinho de conversa. Eu estou maravilhado e deliciado ao quadrado mesmo pelas tuas histórias, porque primeiro gabe-te imensa criatividade com que tu estás a adaptar os jogos a situações que levam o jogo e levam o jogo a outro patamar no contexto onde tu estás a tentar fazer. Isto tudo é sim. Um diz uma coisa, outro diz outra, e depois vamos construir. Mas eu gostava assim, de conseguir não é? fazer com mais. Gostava de conseguir fazer com mais. De levar, portanto, este, por exemplo, do Fantasma, depois disso, não é? Isto existe um jogo de tabuleiro, temos o ratinho, temos essas coisinhas todas, mas aqui jogamos a turma toda ao mesmo tempo. Não, mas está incrível, está incrível. São ideias e partilhas mesmo fantásticas que te dou os parabéns a ti e ao resto da equipa que vocês estão a fazer isso e também aos vossos alunos, às crianças que estão a fazer isso por também adotarem e pronto, a história que tu contaste deles depois estarem a fazer esta competição e tudo, também vive muito porque eles também dinamizam-se eles próprios para isso, o que é fantástico. Bem, é a beleza dos jogos de tabuleiro e acho que a tua partilha pode resonate, pode fazer eco um bocadinho mais com ouvintes que por acaso estejam à procura de ideias para dinamizar se calhar esse tipo de camadas jovens de uma forma semelhante. Olha, muito obrigado pela partilha, porque estavas preocupado a teres fugido do tópico. Eu só te estou a dar os parabéns porque eu estou deliciado. E acrescentando aqui, já vou passar também a palavra ao Miguel, mas acrescentando só que eu acho que os jogos de tabuleiro têm um potencial imenso nas salas de aula, tal como outras peças, vou chamar-lhe de tecnologia, não tecnologia digital, mas pronto, meios para a aprendizagem, têm entrado lentamente ao longo dos anos nas salas de aulas. Porquê? Porque tornaram-se mainstream, tornaram-se mais normais, todas as pessoas começaram a ver, até que chegaram a um professor que também viu o seu potencial, tal como a história que tu estavas a contar. Começou a ver o seu potencial na sua forma pura ou numa forma adaptada, como tu estavas a contar, de conseguir criar uma dinâmica na sala de aula ou com aquele grupo de jovens. Eu acho que estamos a começar a chegar nesse ponto de inflexão. Acho que tu claramente vais à frente da curva, já estás a fazer isso, mas acho que nós estamos a tender para isso. E tu próprio disseste, quando os pais também jogam isto, depois são os pais que criam awareness nos miúdos, os miúdos, se calhar, já não vai ser só um que vai aparecer que conhecia o jogo, já vão ser metade, e quando metade dos alunos conhecerem os jogos, quer dizer que os pais deles todos já conhecem os jogos, que eventualmente muitos deles são professores, que começam a falar entre eles. Pronto, isto é um efeito bola de neve, é uma contaminação exponencial deste conhecimento dos jogos de tabuleiro, que é o tipo de contaminação mais positiva que pode haver, na minha opinião. E eu acho que é isso que estamos a ver, do ponto de vista do potencial educativo dos jogos, também do ponto de vista lúdico, sem dúvida, mas acima de tudo, neste momento, e mantendo-nos no tópico do episódio, no potencial educativo. Miguel, o que é que tu achas destes pontos todos que foram aqui levantados pela Aurora e tudo? Tenho a dizer que é muita coisa. Não, é fantástico, é fantástico. Não, são muitos pontos, mas uma vez mais, e como o Marco disse, são pontos excelentes e eu acho que fazem todo sentido. E Marco, e acho que é um bocadinho do que tu estavas a dizer, que é um efeito bola de neve, mas também não podemos esperar que as coisas sejam feitas de hoje para amanhã, não é? Porque estas coisas demoram tempo, porque hoje um miúdo conhece, porque também o hobby está no ponto em que está, não é? Está melhor hoje do que estava há 4 ou 5 anos atrás, isso sem dúvida, pelo menos o hobby em Portugal. E à medida que as pessoas vão tendo conhecimento dos jogos,
aí é que a coisa vai começar a explodir. Porque lá está, um miúdo conhece. E isto começa pelos miúdos. Um miúdo conhece. Um miúdo tem 2, 3, 4 jogos de tabuleiro em casa porque pediu aos pais porque achou piada. Esse miúdo depois convida os amigos para ir lá à casa, quer dizer, agora com a pandemia, bom, enfim. Mas, sim, mas o miúdo joga com outros miúdos, certo? De repente já são 3 ou 4 que conhecem um jogo, que gostam, vão pedir aos pais, pelos anos, pelo Natal, o que seja, não é? Olha, queria aquele jogo, olha, queria outro jogo, queria outro, vão jogar com os pais falam uns com os outros, os miúdos falam com mais miúdos. Tem de ser por aí, ou pode ser por aí. Isto eu acho que no futuro vai lá. Vai demorar tempo, mas se calhar daqui a 10 anos podemos estar aqui a falar de uma... que é tanto? Não sei, estou a tirar para o ar. Okay. Se calhar não é tanto, mas eu também não quero dar o lado ultra otimista da coisa, dizer, não, isto para o ano já vai dar... Não. Mas se calhar daqui a 3, 4, 5 anos, se calhar já vamos ter outra realidade. Ao nível de conhecimento dos jogos, eu não estou a falar em termos de se calhar incluir os jogos nos programas educativos, porque isso demora mais tempo, efetivamente. Sim. Mas por isso é que eu mandei os 10 anos, porque estas coisas demoram, não é? E depois chegar a pessoas que estão em lugares de decisão e realmente implementar coisas e tal, e convencê-las que isto afinal vai ser bom e tal, tudo isso demora tempo. Mas eu espero estarmos aqui daqui a 10 anos a dizer, olha, lembram-se como é que era em 2022? Pá, fogo, era uma tristeza. E pronto, é isto. É um bom ponto. Os jogos de tabuleiro deviam estar a ser jogados nos intervalos da Assembleia da República para a discussão começar a acelerar. É isso que estamos aqui a chegar. Não, se calhar substituir algumas sessões de plenário por um jogo cooperativo de qualquer coisa. Acho que já seria um ganho contra em alguns dos momentos que já tivemos no passado. Vamos ver como é que é para a frente. Mas não tornando isto uma discussão política, último ponto, antes de nós passarmos para a nossa rúbrica, uma partilha aqui rápida. Miguel, diz-me tu, do ponto de vista das características que tu valorizas nos jogos de tabuleiro, qual é que tu achas que tu valorizas mais ou que tu consideras mais quando pensas no potencial educativo dela? Mecânica, tema, história. A história não é a história do passado, mas storyline, plot, sei lá, regras. O que é que tu achas que para ti pessoalmente tem mais potencial? Eu acho que o que tem mais potencial será sobretudo o tema das coisas, porque apesar de serem coisas diferentes, porque a mecânica vai talvez estimular alguns tipos de inteligência nos miúdos, nas crianças, mas depois há uma coisa que não nos podemos esquecer, é que cada pessoa depois tem o seu tipo de inteligência, não é? E cada pessoa está mais vocacionada para um determinado tipo de jogos do que para o outro. Uhum. E portanto, se tu pões uma mecânica que toda a gente gosta menos então aquele está desgraçado, entre aspas, porque depois olha, eu afinal eu não gosto de jogos de tabuleiro. Porquê? Porque não gostou da mecânica. E isso acontece. Uhum. E porque aquele jogo não era para ele. No entanto, se tiver um tema que lhe puxe, se calhar pode ser aí a diferença, percebes? Que eu não gosto eu não gosto tanto de como é que isto se joga, mas a carta tem os textos porreiros que eu consigo ler enquanto os outros jogam e tal, e porque os outros têm AP e depois... Resposta inclusiva. Resposta inclusiva, sim senhor, Miguel. Mesma pergunta para ti, Aurora, aqui antes de nós passarmos para a nossa rúbrica, qual é o aspecto do jogo de tabuleiro que tu mais vês o potencial educativo para ti, pessoalmente? Eu também arriscaria no tema, mas eu acho que isto depois está tudo muito interligado. O tema, depois temos a ver a complexidade ou não das regras,
Portanto, é o tempo que vou demorar. Nem toda a gente tem paciência para estar a ouvir as regras de um jogo uma data de tempo e depois, não é? Pensar assim, pai, não vou perceber nada disto, e isso começa a frustração e pronto, por aí fora. E versus mecânica também. Portanto, talvez começaria pelo tema, mas depois acho que é um encadear. O tema pode ser muito giro, mas depois, pai, não percebo nada do que é para fazer aqui. Olha, eu sou-vos sincero. O tema é essencial, porque, eu acho que é mesmo a mecânica. Para mim, pessoalmente, eu aprendi imenso quando mecanicamente as coisas me fazem sentido dentro do tema. Só tema, sozinho, não me fascina tanto e não me dá tanta curiosidade como aqueles momentos em que eu estou a jogar o jogo e aquilo... A minha jogada faz sentido tematicamente, do ponto de vista do jogo, do ponto de vista da facção que eu estou a tomar, por exemplo, naquele jogo em particular. A minha facção faz isto e vai ganhar mais pontos por causa disso, e mesmo a forma como eu vou ganhar os pontos está ligada a isso. Eu pessoalmente, a mecânica tem primazia. Agora, depois tem um lado vou tocar num ponto que vocês não tocaram, que é o ponto da história. O plot. O plot para mim ensina-me imenso. Eu gosto da componente de haver um contexto por trás, antes do jogo e depois do jogo. Nós estamos a jogar um momento qualquer na história e há uma história antes e uma história depois e uma história durante, e isso também me fascina um bocadinho. Acho que tem um potencial educativo interessante, mas já percebo que também tens que ser um bocadinho mais o cromo dos livros para dar valor a essa parte, não é? O bookworm, mas pronto, eu, se calhar sou um bocadinho o bookworm e gosto dessa parte e aprendo muito com isso. Hoje em dia é tudo YouTube, Marco. Não te safas. Eu sei, eu já tive uma estagiária uma vez comigo que disse que aprendeu, a minha formação, para quem não sabe, é engenharia, e que fez as matemáticas todas a aprender no YouTube. Eu quando fiz a minha, eu não sou assim tão velho, mas pronto, quem me vê nos vídeos vê os cabelos brancos, mas eu já sou mais antigo que o YouTube, não é? Eu formei-me e ainda não havia YouTube. Havia Google, mas não havia YouTube. E pronto, é giro quando ouvimos essas coisas. Mas pronto, eu continuo a gostar dos livros. Também eu sou apologista dos livros em primeiro lugar. Mas sabes que há um tempo tivemos uma sessão que era o Sabias Que? Era toda uma história que eu contava sobre... Pronto, não interessa. Mas depois termina a atividade com curiosidades. E houve uma turma que sabia tudo é no YouTube. Eu poças. Coisas tipo, sei lá, sabias que... Os porcos podem apanhar, não estou a lembrar assim, mas mais difíceis. Os porcos podem apanhar queimaduras solares, como nós, também apanham queimaduras solares. Há mais estrelas no céu do que grãos de terra no planeta inteiro. Já não me lembro mais. Um monte de coisas assim. E sabia tudo. Tinha visto no YouTube. Pronto. Muito bom, muito bom. Mas sim, é sem dúvida agora uma ferramenta até mesmo para aprender mais sobre jogos de tabuleiro. E já agora deixo só o repto outra vez, que se ainda não clicaram no link do Namira aqui da Aurora, cliquem agora, aproveitem este bocadinho que nós vamos avançar para a nossa rúbrica. Ora, aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que dão que falar. Um momento, o final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar sobre 3 jogos ligados ao tema jogos de tabuleiro e a educação. Vamos dar aqui o palco, como temos uma convidada. Hoje o Bruno não está cá, por isso a Aurora convido-te para participares aqui na nossa rúbrica e abrires a nossa rúbrica de hoje. Que jogo trazes tu para nós hoje? Conta-nos lá. Vou contar a história. Ok. Pronto, como tu disseste, eu sou educador social e já trabalhei em vários lados. E uma das coisas que eu fiz na minha vida foi trabalhar num centro de ciência viva. Apesar de não ter nada a ver com a minha área, mas fiz uma formação em tinkering. Depois vão pesquisar, eu não vou explicar agora o que é uma coisa que vem lá dos Estados Unidos. Pronto. E continuei sempre ligado e continuo sempre ligado ao Centro de Ciência Viva. Eu não percebo nada de ciência, nunca nem sequer era assim muito boa nisso na escola, mas aprendi muita coisa lá. Eu era mais a parte da educação, fazia atividades com os miúdos e tal. Há um tempo atrás, inclusive fazemos encontros de jogos de tabuleiro. Vamos voltar agora outra vez, finalmente, de jogos de tabuleiro no Centro de Ciência Viva. Portanto, não sou, continua sempre ligada. Há uma frase que diz, não é? Volta sempre ao lugar onde foste feliz. E eu fui muito feliz lá. E foi realmente um dos sítios que eu mais gostei de trabalhar pelas pessoas.
E há um tempo falaram-me que havia um projeto queriam fazer um jogo de tabuleiro. Havia um financiamento e tal, e queriam fazer um jogo de tabuleiro. Foi na altura quando estava grávida, não tinha propriamente assim muito tempo e tal, mas fui dar as minhas luzes e dei uma ideia, e depois daí começou-se a construir. Pronto, até porque não tem nada a ver com a minha área, não percebo nada. Isto tem a ver com a província de, tenho que ler porque Inhambane, em Moçambique. E, portanto, todos os termos que lá iriam estar no jogo não são do meu conhecimento, sim das pessoas que falaram comigo, pessoas que inclusive estiveram lá no terreno, e o jogo de tabuleiro nasceu. Existe um jogo de tabuleiro chamado A Aventura para o Conhecimento. Portanto, e está aqui o meu nome! Espetáculo! Pronto, eu dei lá as minhas ideias e tal, apesar de eu acho que ainda poderia haver uma segunda versão depois, porque eu acho que melhoraria aqui algumas coisas, mas então com a minha pouca experiência de gamer fui dando aqui as minhas coisinhas e existe então a parte aqui vocês estão a ver, as pessoas não estão a ver lá em casa, mas é verdade, a parte do tabuleiro foi aqui um bocadinho inspirada num jogo que me enviaram do Brasil, que agora não estou a ver aqui, tem a ver com a floresta da Amazónia. Portanto, somos investigadores que vamos então tentar descobrir um bocadinho sobre as alterações climáticas que ocorreram naquele local, recolher informações para escrever um livro sobre a história, então, sobre essas alterações climáticas e o que é que se passou no passado dessa zona. Pronto. Isto foi um bocadinho coisas que pessoas estiveram realmente a fazer lá, e todas as cartas, portanto, temos cartas de recurso, temos cartas de trânsito, temos cartas de profissionais que poderiam passar por lá, são coisas que aconteceram e que acontecem. Há um grupo, acho que ainda lá está. Portanto, é este jogo que eu trago aqui. Ainda não vou falar muito, porque depois quero fazer um vídeo para o meu canal. Depois vão lá ver o vídeo. Mas pronto, o jogo é um jogo relativamente simples, mas que eu acho que traz aqui muita componente, até para mim, né? Já aprendi algumas coisas, não conhecia muito, e é para conhecermos um bocadinho aqui esta área de Moçambique e o que as alterações climáticas trouxeram. Portanto, isto é para falar também das alterações climáticas trouxeram especificamente este microclima, este clima. Pronto, e é este jogo que eu trago aqui. Eu disse que vocês não conheciam o jogo, foi publicado, está feito aqui, não é para uma editora, não é? Mas é para um projeto que é IMOS. Pronto, e depois vejam depois o vídeo que eu hei de fazer. Espetacular. Agora, grande partilha mesmo, e parabéns mais uma vez. São os primeiros a saber, não? E em primeira mão ainda por cima, espetacular. Muito obrigado pela partilha mais uma vez, Aurora. Excelente, excelente. Miguel, vou passar para ti. Agora tens que, a seguir à Aurora, não sei o que é que tu vais fazer de sapateado, mas agora vais ter que... Epá, isto a seguir a uma destas eu fico sem chão, porque pronto, não é? Epá, não dá. Não dá. Exatamente. Mas força, pronto. mas vais tentar na mesma. Então, que jogo trouxe-te para nós hoje? Eu tento sempre. Isso aí não há problema. Depois às vezes espalho-me ao comprido, mas paciência. O jogo que eu trago hoje é um jogo português. É um jogo do Gil Dorei, publicado pela Mebo, que é o Caravelas 2. É um jogo de 2013. Porquê é que eu trago o jogo? Primeiro, porque fala sobre as explorações e os descobrimentos, e essa parte é sempre engraçada de se dar até sobre a história de Portugal, e depois porque eu lembro-me desta parte da história. Eu nunca fui muito bom em história já agora, mas e esta parte dos descobrimentos chateava-me um bocado, porque depois a gente tinha que saber datas de tudo e mais alguma coisa. E os sítios, e quando é que foram descobertos, e quando é que os portugueses lá passaram, e por aí fora, e não sei o quê. E essa parte a mim chateava-me um bocado, porque eram muitas datas, era muita informação, e se fosse hoje eu tinha ido à Wikipédia e era mais fácil. Enfim,
O Caravelas, Ao porque é que eu YouTube, trouxe? ao YouTube, era o YouTube, agora temos que ser atuais, pá. Pois Senão é, depois agora é YouTube. vais perder a audiência assim, pá. Bolas. Desculpem, voltem. Bom, porque é que eu trago o jogo? Trago o jogo porque precisamente existem cartas de locais por onde os portugueses passaram, e em que tem lá o nome do local, tem uma data que supostamente foi a data de quando os portugueses pela primeira vez lá chegaram. E tem o tal bocadinho de flavor text que ninguém lê, mas que tem um bocadinho de história sobre aquele sítio, ou sobre o que é que aconteceu naquela data ou naquela localidade, naquela data, por aí fora, ok? Portanto, acho que conseguem perceber a ideia. E, para mim, acho que é muito interessante se houver miúdos, neste caso, que consigam jogar o jogo, porque o jogo é super simples, é um jogo super familiar, e que eu acho que é interessante se conseguirmos pôr os miúdos a ler as cartas, ponto número 1, a ler as cartas completamente, mesmo com a descriçãozinha e tal, ou se os miúdos não tiverem paciência, pá, tudo bem, o pai lê, ou a mãe lê, ou qualquer coisa assim do género, ou um irmão lê, tudo bem. E o pior que pode acontecer é que depois, quando os miúdos chegarem à aula de história, eles ou não sabem, porque não se lembram, tudo bem, mas pode acontecer exatamente aquilo que a Aurora tinha dito, só que em vez de ser no YouTube eu lembro-me disso porque eu joguei ao Caravelas e eu sei isso do jogo. Pronto. Isto entra naquela classificação de coisas inúteis que nós temos na cabeça, mas que às vezes dão jeito. Pronto. Porque às vezes há estas coisas, não é? Aqueles pormenorzinhos. Neste caso não é inútil porque os miúdos depois dão isto na escola e depois fazem testes sobre isto e não sei o quê. Por isso, a minha sugestão é esta, é o Caravelas, precisamente porque tem esta componente de história e consegue ser lúdico e educativo ao mesmo tempo. Se não quiseres ler o flavor text, não lês, também não é por aí, e divertes-te a jogar à mesma. Se quiseres ler o flavor text, aprendes qualquer coisa se não souberes. Sim, senhor. Caravelas, muito bem. Boa partilha aqui, Miguel. Pronto, eu trago-vos hoje um jogo que gostei muito de jogar. Já falei nele, acho que foi num top ou assim, mas é o da Red Outpost. O Red Outpost é do designer Ramen Riorkovich. É um bocado difícil de dizer estes nomes mais russos, mas pronto. É da Lifestyle Board Games Limited. E foi um Kickstarter, foi um bocado difícil é um bocado difícil de arranjar, acho eu, fora do Kickstarter. Um Kickstarter que eu fiz porque ele tem um modelo, é um jogo competitivo, com um modelo de worker placement do qual todos os workers que existem são colaborativamente movidos, quer dizer, são do povo. Nós não temos workers, cada worker é único, faz uma tarefa única e nós temos que os mover. Isto cria uma lição, porque pronto, aquilo está inspirado, do ponto de vista temático, está inspirado num futuro distopiano em que os russos secretamente continuaram o seu programa espacial e terão, apesar de terem perdido a Lua, não é, aos americanos, eles continuaram e já estavam numa fase secretamente onde estavam a colonizar outro planeta. E vocês estão a liderar uma colónia que vive nos ideais mais puristas do comunismo e como o tema depois inspirou a mecânica, porque podia ter outra mecânica qualquer, mas o modelo comunista daquela sociedade é exatamente isso. Nós todos produzimos recursos que vão para o tabuleiro, nunca vão para nós, e toda a gente gasta os recursos que existiram no tabuleiro, independentemente se fomos nós a gerá-los ou não com as nossas ações. O que cria uma mecânica do ponto de vista... Primeiro, é um ideal interessante do comunismo, em que afinal o comunismo não é o puro socialismo. Pronto, para quem me conhece, eu sou uma pessoa mais direita do que de esquerda, mas pronto... O comunismo não, pronto, tem a sua parte pura da componente social e tudo mais. Mas ali naquele jogo damos ali um ideal muito
competitivo, apesar de parecer que é um jogo colaborativo, muito bem tematicamente ligado, e que eu acho, do ponto de vista da interação entre os jogadores, é das melhores lições que nós temos. Porque, ao contrário do que acontece num jogo de worker placements normais, em que a interação é eu bloquear o outro jogador, eu aqui já não tenho, eu não bloqueio nada diretamente com os meus meeples, vamos dizer assim, com os meus workers. Eu efetivamente estou a gerar, eu estava a preparar uma jogada e depois no final esse tabuleiro vai estar completamente diferente. Os workers que eu vou poder usar estão em sítios diferentes, os recursos que eu criei podem já nem sequer estar lá, e eu tenho que conseguir lidar com estas imprevisibilidades todas. É uma lição imensa de estratégia, de pensar mesmo mais humildemente no jogo e no que os outros jogadores vão fazer, e eu ter que lidar com essas situações. É uma grande lição, tanto do ponto de vista temático, na minha opinião, mas acima de tudo do ponto de vista mecânico, que eu vos disse que a mecânica para mim é extremamente importante, e por isso, pronto, foi este o jogo que eu vos trago hoje, é o Red Outpost. E é todo o tempo que tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Deixo-vos a pergunta, vocês, o que é que já aprenderam com jogos de tabuleiro? Se têm filhos e têm jogado ou até estão a comprar jogos para os vossos filhos por causa de alguma característica educativa, então partilhem isso connosco. Se nas escolas os vossos filhos estão a jogar jogos de tabuleiro, também adorávamos ouvir isso. Pronto, e qual é a vossa opinião do ponto de vista do que vocês viram aqui a ser discutido? Partilhem tudo isto connosco, deixem as vossas respostas no Facebook da DICE Cultural ou até mesmo no WhatsApp ou aqui no YouTube para continuarmos esta conversa viva. Podem também usar o nosso e-mail podcast@dicecultural.org para nos mandarem ideias ou feedback que tenham e comentários. Se gostaram muito deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que fazemos e partilhem o link com os vossos amigos e família para nos ajudarem a chegar até eles. O Bruno, sei que nos estás a ouvir, tens aqui falta neste episódio, estás a ouvir-nos na mesma, eu sei. É um grande abraço para ti. Miguel, muito obrigado imenso por mais uma conversa extremamente interessante. Foi sem dúvida muito educativa e tivemos até direito a uma palmatória do Bruno, por isso foi uma aula mesmo, não é? Parecia que estávamos na escolinha. E a Aurora, Bruno, salvou-te porque até referiu Concórdia e disse que era o jogo preferido dela, por isso estávamos cá todos na mesma. É um prazer e uma honra estar a gravar este episódio convosco, malta. Obrigado. E olha, e um grande abraço para o Daniel, que ele também adora o Concórdia. É verdade, é uma referência ao Concórdia, foste também sim. Aqui o Daniel no episódio pela polarização oposta, mas é verdade. Um enorme e muito sentido obrigado à nossa fantástica convidada, Aurora Coelho. Muito obrigado, Aurora, por teres pela tua partilha incrível neste episódio e por teres acrescentado imenso à nossa discussão sobre educação e jogos de tabuleiro. Muito, muito obrigado. Vocês, se ainda não seguem o canal Na Mira da Aurora, então o que é que estão à espera? Nós ajudamos, têm aqui o link na descrição, é só clicarem lá e subscreverem e assim não têm mesmo desculpa para não seguirem este fantástico canal e conhecerem todos os jogos de tabuleiro pela Aurora, que é uma pessoa fantástica a vos introduzir aqui a mais jogos. Também vos desafio, se estão aqui na zona de Faro, certo, Aurora? E as histórias pessoais da Aurora de alguma forma vos tocaram e acharam que podem ajudar, desafio-os a mandar um e-mail mesmo à Aurora e verem se a podem ajudar, porque estas iniciativas que ela falou de certeza que merecem o vosso apoio. E mais uma vez, Aurora, parabéns pelo empenho e pela dedicação que estás a dedicar ao hobby e pelo impacto que estás a ter nele. Aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org, que têm lá os links para as redes sociais e para o nosso parceiro meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. Nós cá estaremos no próximo episódio para vos falar sobre as origens dos jogos de tabuleiro, um episódio que promete ser bem divertido e, quem sabe, até também educativo. Não percam. A todos aí em casa, um obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas e até ao próximo episódio, malta. Um grande, grande abraço. Tchau, pessoal.